Gaia, deusa da terra, junto com Urano, deus dos céus, teve 12 filhos, chamados Titãs. Mas percebendo as injustiças do seu marido, Gaia pede para Cronos que na calada da noite castre seu pai, e ele aceita o serviço. Porém, para a surpresa de sua mãe, logo após a queda de Urano, Cronos assume o trono de seu pai, se tornando um rei tirano. Na sequência, o Cronos casa com sua irmã Reia, a deusa da maternidade, e com medo de ser futuramente destronado, começa a devorar seus filhos assim que nascem, incluindo Poseidon. Mas quando chegou a sexta criança, Reia esconde o bebê e entrega uma rocha no lugar, e Cronos engole sem perceber. Esse garotinho era Zeus, e quando ele cresce, ele liberta seus irmãos e inicia uma rebelião contra o pai. E então, com o apoio de seus irmãos Poseidon e Hades, e equipados com as armas feitas pelo Ciclope, eles derrotam os titãs e assumem os cargos mais importantes entre os deuses: o céu, o submundo e o mar. Agora vamos falar do Aquaman do Olimpo, o deus dos cavalos. Até porque, segundo a mitologia, foi ele que criou o cavalo como presente para os gregos, para ajudar nas tarefas diárias. Ele também era o deus dos terremotos, capaz de elevar ou afundar a terra debaixo d'água. Agora falando de sua personalidade, ele era conhecido por ser extremamente temperamental e impossível, por isso que ele representa a estabilidade e os perigos dos mares. Chegou um momento que ele estava em tão pé da vida que o próprio comedor de casadas, Zeus, o rei do Olimpo, foi falar com ele. Poseidon, meu irmão, notei que você anda um pouco incomodado. Então tive uma ideia para lhe ajudar. Que tipo de ideia de jirico você pensou agora? Que isso, meu irmão? Só penso que talvez esteja na hora de você ter alguém para cuidar de você. Talvez esteja na hora de, quem sabe, você se casar? E você acha que consegue achar alguém que me satisfaça? Mas é claro. Hum, me surpreenda. Então Zeus foi falar com seu tio Nereu, filho de Gaia e Pontus. Então Nereu ofereceu uma de suas 50 filhas, as chamadas Nereidas. Então Zeus, assim que soube disso, foi falar com seu irmão Poseidon, e Poseidon, que não era bobo nem nada, foi ver. Então chegando lá, ele escolheu a mais linda dentre elas, Anfitrite. Só que Poseidon era tão rude, mas tão rude, que ela não quis se casar com ele e fugiu. Poseidon ficou ainda mais pé da vida, mas dessa vez ele pensou em uma ideia. Chamou seu fiel escudeiro e golfinho Delfim para ir falar com ela. E adivinhem? Sim, Delfim conseguiu convencê-la a se casar com Poseidon. Ou seja, até mesmo o golfinho se mostrou mais inteligente e persuasivo que o nosso querido deus dos mares. Assim que ela se casou com ele, ela se tornou a rainha dos mares e também veio para acalmar a fúria de seu marido. Por isso que ela simboliza as águas calmas. E Delfim, recebeu como presente por ter feito tudo isso, uma constelação em sua homenagem. Com sua esposa, Poseidon teve um filho, Tritão. Mas Poseidon também não se conteve com apenas ela e teve filho com outras deusas, Deméter, por exemplo. E com Deméter, ela deu à luz a Desfina, que assim que nasceu foi abandonada por seus pais. Poseidon, por ser um babaca, e Deméter por estar ocupado atrás de sua outra filha, Perséfone. Isso tudo fez com que dentro dela gerasse uma grande raiva, uma grande ira contra seus pais e a sua irmã, que recebeu todo o amor que ela queria. Por isso, que sempre que Perséfone ia para o submundo para cumprir a promessa com Hades, ela aproveitava para destruir as flores e plantações, algo que sua mãe e irmã levaram meses construindo. Por isso, assim como sua irmã foi coroada como a deusa da primavera, Desfina foi coroada como a deusa do inverno. Agora, voltando a falar de Poseidon, ele também participa de várias histórias famosas, como por exemplo, quando ele ajuda Zeus com o dilúvio, subindo as marés na conclusão da história da Caixa de Pandora, criando monstros marinhos como Caríbides, que colocou em risco a vida de vários heróis. Na Grécia Antiga, havia uma cidade chamada Cecrópia, nomeada em homenagem a seu fundador, Cécrope, uma cidade bonita e bem desenvolvida na economia a ponto de ser supremacia entre outras cidades. Logo, alguns deuses do Olimpo começaram a almejar essa metrópole, querendo que ela fosse renomeada em sua homenagem, sendo que seus principais pretendentes eram Poseidon e Atena. E para resolver essa questão, os dois resolveram fazer uma disputa. Aquele que desse o melhor presente para a cidade, ela receberia seu nome. No dia da competição, os habitantes se reúnem na parte mais alta da cidade para testemunhar a competição. A disputa começa e Poseidon, sendo o primeiro, sobe no alto de uma montanha e crava seu tridente em uma rocha, fazendo que muita água saísse dali, formando uma linda catarata.
Como Cecrópia havia muita seca, os habitantes ficaram maravilhados com aquilo. Na vez de Atena, ela anda até um campo aberto e planta uma semente. Dela cresce uma árvore. Não era grande e nem muito bonita, deixando o povo confuso. Atena logo explica que ela tinha criado a primeira oliveira, uma planta capaz de resistir às secas e rebrotar depois de ser destruída pelo fogo. Sua madeira era muito resistente e do fruto é extraído azeite, sendo usado como alimento, muito fortificante para os músculos dos atletas e guerreiros, e como combustível para iluminar as casas e templos. O povo não teve dúvida, logo escolheram Atena e, ao lado da oliveira, criaram um santuário em sua homenagem. Ali, a cidade foi chamada de Atenas, a capital da Grécia.